YouTube. Vamos com mais do Cruzeiro com o Emerson Pansieri. Ô, Thiago, vamos falar então sobre essa retomada do campeonato pro Cruzeiro apenas no dia 12. Então amanhã a equipe volta aos trabalhos na Toca da Raposa. E o técnico Leonardo Jardim perdeu o Christian para a partida contra o Vitória. Então vai ter que fazer uma mudança forçada, acúmulo de cartões. É um jogador que vem correndo muito nessa equipe do Cruzeiro, ocupando espaço, sendo o motorzinho desse meio-campo do Cruzeiro. E aí, uma volta para esse duelo contra o Vitória da Bahia no dia 12 é o Vidalba. O Vidalba cumpriu suspensão no último jogo e retorna à defesa do Cruzeiro. Foi o Jonathan Jesus o titular, mas volta o Vidalba a ficar à disposição. Para a vaga do Christian, vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Vai ter tempo de sobra? Se vai colocar Eduardo, se vai colocar outro jogador, se vai mudar um pouco o esquema de jogo, se vai colocar mais um atacante, enfim. Ele tem tempo para pensar e raciocinar o que vai ser o melhor encaixe do Cruzeiro. Ontem eu falei rapidinho sobre a questão do Gamarra, né? O que acontece? É um jogador que, caso apareça realmente a questão de empréstimo, ele pode sair sem o Cruzeiro fazer objeção. O Cruzeiro não colocaria objeção para liberar o Gamarra, porque ele pertence ao Atlético Paranaense. Ah, mas tem o negócio do Tevez. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Tevez continua no Atlético Paranaense, o Gamarra o Cruzeiro devolveria e aí o Atlético Paranaense colocaria o jogador em qualquer outra equipe. Porque muita gente está falando, condicionando como se fosse uma coisa relacionada a outra, o Tevez e o Gamarra. Não, teve a troca. Mas se tiver que devolver o jogador para que ele seja emprestado novamente a outra equipe, o Cruzeiro não põe objeção nenhuma a esse acordo. Thiago? Ô, Pansieri, eu imagino que o Cruzeiro vai fazer aí uma reavaliação depois desse jogo contra o Vitória do seu elenco. E eu vou trazer aqui para debate do Alê e também do Edu Panzi sobre as necessidades e quem deve ficar e quem deve sair. Lembrando sempre, né, tem muitos garotos a serem aproveitados, esses eu não vou nem colocar essa turma em debate. Mas, por exemplo, o Gamarra, nós já falamos aqui que acho que não deixa saudade, precisa sair, vai sair. O Dineno, olha, Oliveira, merece mais uma chance. Cruzeiro já tem o Caio Jorge voando, tem o Gabigol como opção. Segura o Dineno ou dá linha no Dineno? Lembrando que é um jogador de 30 anos já, o Juan Dineno, argentino. O Bolassi pode fazer essa função também, embora jogue pelo lado também, pode jogar como centroavante. E eu acho que o Dineno nem é mau jogador, nada disso. Ele só tá abaixo desses todos. Então, acho que talvez se ele pudesse procurar um espaço numa outra equipe com uma minutagem maior, eu acho que seria interessante para ele, né? Para ele mostrar o seu futebol. E também é sempre um alívio de folha, né? Então eu não me oponho à saída do Dineno, não. Lembrando que as opções de ataque, né? O Wanderson, o Marquinhos, que acabou de ser comprado, o Christian, o Bolassi e o Lautaro Dias, que a gente já disse ontem também. Se tiver que sair, não vai deixar saudades na torcida, além do garoto Kaique Kenji. Então tem o Dineno e tem o Lautaro Dias. Se fosse entre um e outro, Edu, pra ficar? Quem sai e quem fica? Entre Dineno e Lautaro, eu optaria pela saída dos dois, para ser sincero. Não, e não é nem... o do Lautaro é uma crítica à qualidade do atleta mesmo. Do Dineno é porque eu não enxergo no estilo de jogo do Jardim, no jeito de jogar do Cruzeiro, algo que vai encaixar o Dineno, cara. Nem dependendo do cenário do jogo. O Jardim já deu N mostras que gosta de atacantes com muita mobilidade. Tanto que o Gabigol hoje é uma opção de banco, ele tá tentando encaixar o Gabigol numa outra função e o Gabigol tem entrado muito bem. O Bolassi tem tido mais oportunidade, o Caio Jorge é um titular absoluto, o Wanderson e Christian nem se fala. Então, cara, não vejo o Dineno jogando com o Leonardo Jardim. Então, se pudesse, eu abriria mão de ambos. Agora, se for para escolher, por característica, talvez quem vá ter mais chance é o Lautaro, cara. Ainda que tecnicamente seja um jogador que esteja muito abaixo do restante do elenco. Tem tido, né? Inclusive tem tido mais minutos. É que eu acho que se for, é uma briga de foice no escuro, mas eu escolheria o Dineno pelo seguinte: vamos supor que você tá perdendo um jogo, você precisa jogar uma bola na área, sabe assim, numa situação bem... O Dineno pra isso é melhor, né? Ele tem colocado o Bolassi pra fazer isso. Né? Tem. Mas, então vamos combinar, né? Lautaro e Dineno, Caçarrão. Lautaro, Dineno, Wallace... O Dineno, no meio. Até uma questão do Ale, Thiago, o Dineno apareceu, sondagem, né, gente? Não é proposta na mesa do Cruzeiro, é aquele e-mail lá oficial para levar o jogador.
tem uma sondagem novamente do futebol mexicano. Ele veio de lá, né? Ele veio do futebol mexicano. Então, há sondagens de equipes do futebol mexicano tentando entender como é que tá o dinheiro, pode liberar. México, dinheiro, está cá. Adiós, dinheiro. Graças. O meio-campo. A grande pergunta é o Wallace, né? Dá mais uma chance ou não ao Wallace, Edu? Não. Se aparecer proposta, que o Wallace tente recuperar o futebol dele, que é Mas mesmo se for só de empréstimo? Porque se for de empréstimo... recuperar o dinheiro não vai recuperar. Desde que o Cruzeiro... acho que ninguém vai querer comprar. Mas o empréstimo tem... Desde que o Cruzeiro não tem que arcar com salário, né? Não. Com parte de salário. Entrega aí tudo. Tem que ser um empréstimo com um clube que for adquirir o Wallace... arcar com o salário. Cara, o Wallace acho que não entregou, não aconteceu no Cruzeiro e não tem clima também. O Wallace entra, se ele erra um passe, já vem a desconfiança do torcedor e o torcedor não tá errado. A torcida do Cruzeiro deu oportunidades, tentou, mas não deu liga, cara. E aí seria um bom espaço na folha pro Cruzeiro ir atrás de um atleta que possa chegar a entregar. Olha, Oliveira, o Rodriguinho não é dos mais caros, o Rodriguinho... tem tido pouquíssimas oportunidades, eu gosto muito, né? Vi o Rodriguinho crescer no América, mas convenhamos, apesar de dar pouquíssima idade, 21 anos, não vem tendo espaço no Cruzeiro. Empresta pra ganhar uma rodagem, uma bagagem, abrir espaço no elenco ou segura e dá mais uma chance ao garoto? Eu acho que emprestar é uma possibilidade, né? Mas você abrir mão em definitivo, não. Porque, inclusive, o Thiagão, ele não é um cara que vai mudar muito a questão da folha de pagamento do... Sabe? Não é, vamos tirar o Rodriguinho que vai dar um bom alívio. Ufa, que alívio. Não é o caso. Diferente do Wallace, que sim, esse aí recebe um alto salário. Então, acho que emprestar para que ele tenha uma minutagem, uma experiência, uma bagagem, ok. Porque eu também acho que ele é um menino talentoso, que tem um futuro aí pela frente e que pode ser melhor trabalhado. Mas sem jogar, e aí não é nem culpa dele, né? O elenco é muito forte mesmo. Sem jogar não adianta. Então empresta, ganha uma rodagem e depois volta mais experiente.